Vamos lá, retomando aí da questão 7, claro, na letra B de bola, você viu aí. Comentamos o gabarito de pontuação, vimos a inadequação ou a adequação de cada um dos sinais de pontuação e você, claro, já pode observar a resposta certa, tá aí na sua tela B de bola, tá certo? Vamos avançar então, questão 8, vamos em frente, veja aí. Bom, na questão número 7, a B de bola, você já viu aí, né, tranquilo. Em relação a essa questão, aí você começa a observar aí essa adequação, né, do uso de pontuação, já fez, vamos para a questão 8, claro, né, questão de concordância. Vamos lá, sintaxe de concordância. Devido ao ato de cozinhar, o ser humano foram transformados. Eu não vou nem comentar, eu não vou nem comentar esse negócio, né? Brau, breu, bril, responda, né? O ser humano foram transformados. É aquela coisa, psicotécnico. Acho que é porque o candidato se sente bem, começa, ufa, essa eu sei, meu irmão, que prova fácil. Acho que é para o cara dar uma relaxada aí, né? Ok. Devido ao ato, o ser humano foi transformado em criatura única. Aquela velha história, né? Ou então os seres humanos foram transformados. Ok. 2 ajustes possíveis, tá? Há cerca de 2 milhões de anos, os alimentos já eram modificados, não é isso? Há cerca de 2 milhões de anos. É interessante perceber que há pessoas que colocam há cerca de 2 milhões de anos atrás. A gente já sabe que a redundância do atrás aqui é completamente inadequada, inoportuna, não está correta, não é isso? Há cerca de 2 milhões de anos. Então pronto, a regra é exatamente essa. Os alimentos já eram modificados, tranquilo, os alimentos eram modificados. Ok, gente? Tranquilos? Vamos lá. A energia dos alimentos cozidos é muito mais aproveitada, não é isso? A energia, gente. Concorda com o núcleo do sujeito. Ó. A energia dos alimentos cozidos é muito mais aproveitada pelo sistema digestivo, não é isso? Certo? Aproveitada, concordando, claro, com a energia, que é o núcleo feminino. Ok? Na letra D. A fisiologia e o comportamento humano. Bom, o humano, claro, você pode colocar concordando tanto com o comportamento quanto os dois, tá certo? E se eu tenho, por exemplo, a fisiologia e o comportamento, se eu tenho um elemento feminino e outro masculino, masculino com feminino, masculino plural, tá certo? Masculino plural, posso dizer a fisiologia e o comportamento humanos, eu poderia colocar sem problema algum isso aqui no plural, mas eu também posso me referir somente ao elemento mais próximo, a fisiologia e o comportamento humano, nenhum problema, tá? Foram moldados a partir de alimentos cozidos. Sim. Mas, Marcelo, não está no singular aqui, então não seria singular? Gente, eu tenho um sujeito composto com 2 núcleos. O primeiro núcleo, a fisiologia. Fisiologia. O segundo núcleo, comportamento. Humano é adjunto adnominal, tá certo? Adjunto adnominal que acompanha e se refere ao comportamento e à fisiologia em tese, né? Concorda com o mais próximo, pelo menos, claro, em gênero e número, por se tratar de elemento nominal aí, de palavra do chamado grupo nominal, ok? A fisiologia e o comportamento humanos foram moldados a partir de alimentos cozidos. Está aqui, tranquilo. Resposta certa, D de dado, tudo certinho. Na letra E. É apresentado no livro, ele sempre faz isso, né? As bancas examinadoras continuam com esse artifício, continuam com essa história aí, né? É apresentado no livro algumas ideias, gente, algumas ideias são apresentadas, não é isso? Algumas ideias são apresentadas, percebeu? Então tá aqui, são apresentadas algumas ideias novas e componentes especulativos. Se fosse, claro, concordando com ideias. Marcelo, e se eu colocar, por exemplo, algumas ideias novas e componentes especulativos? Se esses 2 elementos são apresentados e eu tivesse esse sujeito anteposto, aí, claro, eu posso colocar, são apresentados no livro algumas ideias novas e componentes especulativos. Percebeu? Então, como sujeito pós-posto aqui, claro, né, eu vou concordar também no masculino plural, tá certo? São apresentados algumas ideias novas e componentes especulativos. Nenhum problema, porque o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, esteja o sujeito anteposto ou pós-posto a este verbo aí, tá? Beleza? Questão 8, portanto, resposta certa, letra D de dado, tranquilo. Vamos lá. Considerando as regras para o emprego da crase, assinale a alternativa que completa a frase corretamente. Bom, já vimos aí, está careca de ver, né? Regra para o emprego da crase, tranquilamente. Assinale a alternativa que completa a frase corretamente. O assunto do livro de Richard... Lá, vem aquele nome de novo. Rangran. É esse aqui, esse cara aqui. Vamos lá. Diz respeito a modificar,
o alimento com fogo em tempos remotos. Alguma especulação sobre hábitos, características físicas. Olha só que interessante. O assunto desse livro, no que diz respeito, olha, considerando as regras para o emprego da crase, a assinala que completa a frase corretamente. Pessoal, se eu digo diz respeito a modificar, modificar aqui é verbo. Então, eu não posso ter este a, percebeu? Aqui ele propõe frases, situações, né, complementos desta frase aqui. Diz respeito a modificar o alimento, lá, lá, lá. Eu não posso colocar esse a. Se eu continuasse com a letra A, eu não poderia manter, preservar aqui o acento grave indicativo de crase por uma questão simples. Este a aqui não pode estar acentuado porque modificar é verbo. Certo isso? Vamos lá. Aí você tem alguma especulação sobre hábitos antiquíssimos. Cuidado para não dizer antiguíssimos, viu, gente? Eu estava observando aí, nessa semana, não me recordo onde, se foi num banco, num pátio, num shopping, eu não me recordo. Acho que foi no elevador. Aí o pessoal aí, não, rapaz, não, eu fulano, nós somos amiguíssimas. Amiguíssimas. Eu estava vendo aí, não, antiguíssimos. Porque há pessoas que falam antiguíssimos, amiguíssimas. Cuidado com esse negócio, tá certo? A gramática, ela preceitua, ela preconiza, do ponto de vista normativo, o uso de amicíssimos, em termos de amizade, claro, a forma superlativa de amigo, né? Muito amigo, amicíssimo, e de antigo, antiquíssimo. Claro que mesmo estando sem trema agora, recentemente, lógico, né? Mesmo sem um trema, mas você vai trabalhar com a forma antiquíssimo, de muito antiga. Certo? Então, nada de antiguíssimo, essíssimo, qualqueríssimo desse aí, nada de inventar. Antiquíssimo, essa é a forma correta. Beleza? Veja aí. Olha só. Aí você tem aí, logicamente, modificar o alimento com fogo em tempos remotos. Beleza, tranquilo, tá aí. Falso. Alguma especulação. Pessoal, alguma é pronome que repele a crase, porque não aceita anteposição de artigo. Né? Pronome indefinido, nada de crase, não pode. Diz respeito a características. Veja que eu não estou nem lendo o resto, está vendo aqui? Porque não importa, gente. A questão é de em relação ao emprego da crase. Aqui eu tenho um A craseado, um A contraído. Eu só vou verificar a primeira palavra. Percebeu? Eu chego à primeira palavra e pelo menos o núcleo aqui. Aqui, ó, alguma é pronome. Pronome, nesse caso aqui, o pronome indefinido, ele trava a crase. Travou, um abraço. Percebeu? Está aqui. Características físicas e comportamentais. Há características, ó, eu tenho o A no singular, características no plural. Tá vendo aqui? A singular, característica no plural, pode esquecer. Agora, se ele tivesse dito, diz respeito às, plural, características no plural também, tá certo? Se fosse aqui plural com plural, tranquilo, nenhum problema. Se fosse singular com singular, diz respeito à característica física e comportamental. Se aqui eu tivesse, por exemplo, uma palavra no singular, aí tranquilo. Aí não teria nenhum problema, estaria tudo certo aqui. Certo, gente? Percebeu? Tranquilos? Então também não pode haver crase aqui, porque singular, A no singular, diante de palavra no plural, nada de crase. Hábitos de nossos ancestrais. Hábito, palavra masculina. E além disso, plural. A singular, palavra plural, nada de crase, não pode haver. Além disso, palavra masculina. É claro que a resposta certa, a letra E, diz respeito à evolução humana. Lembrando que evolução, gente, palavra feminina, tranquilinho. Então você tem uma palavra feminina, tranquila, em relação à evolução, tudo certinho aqui. Beleza? Joia? Questão 9, portanto, concordância, não, crase. Resposta certa, a letra E. Vamos lá, vamos avançar. Assinale a frase correta quanto à regência dos termos destacados. Olha aí, mais uma vez, a banca começando a trabalhar aquelas questões seriadas de gramática, né? Começando a avançar em regência, crase, concordância, os assuntos de pontuação. Ó, as 4 últimas questões que nós fizemos dessa prova, 7, 8, 9 e agora a questão 10, você observa que elas abordam conteúdos gramaticais mesmo, de frases, de normas simples, então não tem nenhum bicho-papão. Né? Muitas vezes a VUNESP trabalha com essa realidade, então fique atento a essas inovações aí da história, beleza? Vamos lá, acompanha aí. Vamos lá. Assinale a frase correta quanto à regência dos termos destacados. Vamos lá. Aí você tem aí, ó. Aí, né? Aí, entendeu, professor? Aí, no mouse aí, entendeu? Bichinho enrolado. Vamos lá, rapaz, presta atenção. Tá aí. Comida cozida, ó, regência dos termos. Pessoal, você sabe, né?
Regência é a parte da gramática que trata da necessidade ou não do emprego da preposição de advérbios e nomes, né? Regência é um termo sinônimo de exigência, de mando, de reger, comandar, ordenar, exigir, né? Então, nesse contexto aqui, é o verbo quanto à regência. Então, se a frase correta quanto à regência, quanto à exigência dos termos destacados. Comida cozida contribuiu sobre a evolução. Pessoal, contribuir sobre, o que você acha? Não, contribuir para, contribuir com, não é isso? Então, a regência do verbo contribuir é contribuir para, contribuir com, ok? Beleza? Então, a letra A está errada. Letra B. Pesquisador relaciona o uso do fogo até a evolução. Relaciona o uso do fogo até a evolução da humanidade. Pessoal, relacionar uso do fogo até a evolução, ele relaciona o quê? Câmbio. Uso do fogo até a evolução. Pessoal, relacionar uso, ó, vamos ver a questão original na prova aqui. Deixa eu ver aqui, a prova 10. Pronto. Vamos dar uma sacada aqui. Olha só. Pronto. Relaciona o uso do fogo até a evolução da humanidade. Nesse contexto aqui, olha só. Quando ele diz, pesquisador relaciona o uso do fogo até a revolução, ele relaciona uma coisa com outra. Percebeu? É porque essa frase aqui você consegue até entender, né? Ele relaciona o uso do fogo até a evolução da humanidade com alguma coisa. Quem relaciona algo. Nesse caso aqui ele pode relacionar e estabelecer uma relação. O relatar, né? Fazer um relato, uma relação, uma lista, listar. Então, o pesquisador relaciona o uso do fogo até a evolução. Ele lista o uso do fogo, ele descreve, menciona, né? E fica aquela coisa, a questão B, de uma forma ou de outra, não tão clara, né? Mas quem relaciona teoricamente, né? Relaciona uma coisa com outra. Então, vamos dizer que esteja faltando aí. Opa, vamos lá. Esse cara aqui, ok, chama a atenção para a importância do fogo na evolução. Claro, quem chama a atenção a ou para alguma coisa, né? Ou então chama a atenção de alguém para alguma coisa, percebeu? De alguém para. Aí tudo bem, a letra C é a resposta certa por isso. Mas essa letra B aí é uma certa ressalva, né? Vamos dizer que ela não está muito completa não, tá? Pelo menos nas melhores de suas completudes, não. Deixa eu sentar mais para cá, senão esse negócio vai continuar fazendo... Vai com uma charanga aqui. Dedidado. O livro foi traduzido do inglês contra o português, do inglês para o português, certo? Traduzido do inglês para o português, contra não, né? Totalmente inadequado. O uso do fogo pode ser responsável sob a maneira... Responsável por, né? Por mais a... É responsável pela maneira como o homem evoluiu, percebeu? Então, é responsável pela maneira como o homem evoluiu. Tá certo, gente? Responsável por alguma coisa. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, resposta certa, portanto, letra C. De acordo com o texto, ONGs, cuidado com este plural, viu? O que eu já vi do pessoal falar ONGs desse jeito aqui, colocando um apóstrofo, gente, cuidado com isso, tá? Este é o plural correto das siglas. Maiúsculas seguido de S minúsculo. Não existe na língua portuguesa plural de ONGs ou de qualquer outra coisa com apóstrofo S, tá? Isso é estrutura do inglês, gente, que o pessoal é usando no genitive case do inglês, daquela coisa. No português, nada a ver com isso, tá? De acordo com o contexto, ONGs afirmam o plural, basta colocar um S minúsculo aqui. Essa é a forma correta do plural, tá? Afirma que a nova regra chinesa para a internet e telecomunicações fere os direitos humanos devido ao seu caráter o quê? E aí, gente? A nova regra chinesa para a internet. Claro, né? Quando a gente fala em China, governo da China, sobretudo para regular a internet, a gente está observando aí, pelo menos, o que está acontecendo na Primavera Árabe, em outras primaveras aí pelo mundo e outras coisas, né? O que a internet, o poder que a internet está fazendo aí em relação ao mundo todo, de mobilização, de denúncia e de tudo. Então, a gente se tratando de China, a gente já sabe que as coisas lá não são abertas, são extremamente obscuras, complicadas, a repressão extremamente forte, mas eles estão dizendo, não, mas o país é o maior do mundo, a maior economia, a maior evolução, mas há um custo humanitário excessivamente alto, né? E é complicado.
Então é exatamente aí que as pessoas precisam ter um olhar diferenciado, e a gente não pode nem esperar isso do governo socialista, sociocomunista, até diria, né, chinês, mas mesmo nesse contexto aí é muita coisa pela frente, né? O socialismo com vanguarda capitalista é uma mescla, né? Quem é que entende esse regime chinês? É uma viagem aí. Vamos lá, veja aí. Aí, claro, do ponto de vista pragmático, de moderado não tem nada, né? Uniformizador, não há uniformidade. E há uniformidade em tese, né? Quando ele quer reprimir todo mundo e não dar direito a ninguém, né? Uniformizar a repressão. Populista, não, repressor. Claro, essa aqui pelo menos é a base, porque a gente observa as segundas intenções do governo chinês em relação a isso. Beleza? Conformista, não, nada a ver, pelo menos com o perfil chinês aí. Tá, bom. Governos, né? O governo chinês à parte, vamos em frente. Próxima aula a gente tá aí. Tá lá.